evolutiva. E por sermos espíritos, por sermos filhos de Deus, só isso basta. Nós trazemos, como filhos de Deus que somos, a característica divina. Eu poderia dizer, de uma maneira suave, que nós somos portadores do DNA de Deus. Se tivesse forma de analisar a paternidade divina, iria encontrar em todos nós as qualidades de Deus, porque elas estão em nós como herança que Ele deixa para cada um de nós. Óbvio que esta herança, esta condição divina, ela está em nós como que adormecida. E para que ela desperte, eu preciso agir, eu preciso me movimentar. Eu tenho que fazer algo em meu favor para que eu possa, de certa forma, modificar o que está em torno de mim. Nós vamos encontrar uma passagem muito bonita em que, quando Jesus estava entre nós de uma forma objetiva, ele adentrava a cidade, ele adentrava Jerusalém, e próximo à porta das ovelhas havia um tanque muito grande que continha uma fonte, e ele tinha 5 portas, ele tinha uma forma octogonal. Havia uma tradição que dizia que quando a água daquela fonte tremesse, o primeiro que mergulhasse nela seria beneficiado com a cura. Então, muitos ficavam ali, aguardando aquele ligeiro tremor da água, o movimento da água, que na verdade, nos tempos atuais, certamente os cientistas, os técnicos especializados na área, nos diriam: não, aquele tremor não era um milagre, aquele tremor não era um sinal de um fenômeno extraordinariamente divino, era simplesmente uma acomodação de algumas placas da terra, que na acomodação faziam com que a água se agitasse. Mas não importa, naquela época a crença era que assim que a água movimentasse, por pequenino movimento que fosse, o primeiro que mergulhasse seria curado. E ali estavam muitas pessoas doentes. Haviam pessoas com limitações visuais, físicas, paralíticos, alguns considerados perturbados, né? Na época eles chamavam endemoniados, mas na verdade eram criaturas portadoras de algum distúrbio na área da emoção. Ali estavam muitos. E Jesus vai adentrando e ele chega naquele local. Ele vai adentrando a cidade e ele chega naquele local. E ele se dirige a um paralítico em especial. Aquele paralítico ali estava, havia 38 anos. 38 anos. Imaginem os que estão na faixa de 38 anos. Quanta coisa já fizeram nestes 38 anos. Imaginemos nós, os que passamos dos 38. Quanto foi valoroso e importante para nós um período de 38 anos de vida. Aquele paralítico estava ali há 38 anos. Ele esperava que alguém, quando a água tremesse, se movimentasse, ele esperava que alguém deixasse de mergulhar para ir até ele, buscá-lo nos braços e fazer com que eles mergulhassem. Ora, Jesus se dirigiu a ele: tu queres ser curado? Mas ele não responde a Jesus. Ele começa a reclamar. Ele coloca a sua aflição.
E ele narra que tem 38 anos que ele ali está, e que ninguém lhe dá chance, ninguém o leva até a água, e ele não consegue. Quando a água se movimenta, quando ele tenta se arrastar, outro já foi na frente e mergulhou, e ele perde a chance de ser curado. Jesus não questiona muito, não fala com ele, mas que pena você é vítima, que pena, como ninguém olha para você, tantos anos de espera. Jesus não diz nada disso. Jesus apenas diz: então levanta, toma o teu leito e vai até o templo e dá notícia da tua cura. Levanta, toma a tua cama e vai. É interessante quando nós pegamos esses 3 verbos que Jesus coloca: levanta, ação, movimento, esforço. Toma a tua cama, sai do comodismo. Sai, no caso, não era ociosidade, mas nós estamos aplicando para um geral. Sai da ociosidade, levanta, caminha, sai, pega a tua cama, porque quando diz pega a tua cama, há todo um esforço de, além de se levantar, caminhar, carregar aquilo que servia de apoio, aquilo que servia de descanso. E ele dá a terceira ordem: vai, caminha, vai até a sinagoga, vai até o templo e dá a notícia da sua cura. Quando nós paramos para entender por que Jesus, em vários momentos, ele recomenda que as pessoas vão até o templo dar notícia da cura, é porque havia uma tradição, e é preciso estudar um pouco para a gente entender cada vez mais o Evangelho. Havia uma tradição que muitos que eram doentes, muitas pessoas doentes, elas eram como que retiradas de um censo, como sendo assim, cidadãos. Por exemplo, o anceniano, quando ele era identificado como anceniano, ele era como que abolido do grupo social. E para que ele fosse considerado novamente no grupo social, ele tinha que se apresentar aos sacerdotes do templo, porque os sacerdotes do templo eram iniciados, eles eram especializados na área da medicina, e eles então faziam um exame. Aquele paciente que se curava passava por uma bateria de observações, e se tudo fosse dado no conforme, vamos dizer assim, aí então ele recebia novamente a notificação que ele estava curado e que ele fazia parte novamente do grupo social. Então Jesus disse: levanta, toma a tua cama e vai até o templo e dá notícia da tua cura. E aí, quando ele caminha, eles começaram a perguntar para ele, os judeus: quem é que fez isso para você? E ele diz: eu não sei, foi um homem que foi lá na fonte, no tanque, e mandou eu levantar, pegar a minha cama e ir até o templo. Vejam que aquele homem estava tão voltado para a sua dor. Primeiro ele só reclamou, depois ele nem registrou, ele não procurou saber quem é que o curou. Ele disse: um homem me mandou levantar, pegar a cama e caminhar, ir até o templo. E aí os judeus questionavam: mas hoje é sábado, e no dia de sábado não pode haver cura. Eu não sei quem é o homem não, ele mandou eu vir. E nesse momento vai chegando Jesus, e aí o homem fala: foi esse que me curou. E aí Jesus, antes de se dirigir àqueles que ali estavam, ele se dirige ao ex-paralítico e diz para ele: vai,
e muda a tua maneira de ser antes que coisas piores te aconteçam. Vai, muda a tua maneira de ser, ou então não peques mais, antes que coisas piores te aconteçam. Meu Deus, o que seria pior do que ficar 38 anos num local esperando o momento de ser curado? Mas Jesus disse assim: vejam bem, vamos tentar pensar na atitude daquele homem diante da vida. Primeiro, ele teve sim o seu valor quando a sua fé, a sua esperança não o deixava desanimar. Ele esperava que um dia alguma coisa acontecesse e ele fosse curado. Esse é o grande mérito dele. Mas por outro lado, ele se deixou levar pelo desânimo, por uma certa revolta, reclamando dos demais. E aí, ele não tinha certamente nem sensibilidade para olhar para os lados, para olhar para aquele que lhe dirigiu a palavra e verificar a sua importância, a sua presença luminosa, o seu valor. No nosso dia a dia, muitas vezes nós nos deixamos levar como aquele homem, como o paralítico. No dia a dia nosso, nós às vezes não percebemos as coisas que acontecem ao nosso redor. Nós não percebemos que a vida circunda a nossa caminhada. Nós não observamos o que está ao nosso lado ou aquele que conversa conosco. Nós não temos olhos para valorizar a vida, observar a natureza e ver o destaque que a natureza se curva para nós que somos seres inteligentes, se oferecendo, se dando, se apoiando, nos dando condições de sobreviver. E na medida que nós não observamos, nós também não percebemos as qualidades que temos, porque nós, como filhos de Deus, nós que possuímos as qualidades divinas, temos valores inenarráveis que muitas vezes nós deixamos passar, quando nós nos desvalorizamos e muitas vezes nos entregamos a um processo de entrega, de depressão. E às vezes nós ficamos tão cansados, tão deprimidos, que nem a palavra depressão a gente fala inteira. A gente fala assim: eu estou com deprê. Porque nós nos sentimos tão cansados, tão deprimidos, curvados sob o peso da dor, curvados sob o peso da decepção. E a gente supervaloriza aquele que foi instrumento da nossa decepção, sem perceber que aquela pessoa, na verdade, ela está sendo instrumento do meu crescimento, da minha força que eu haverei de encontrar em mim mesma para sair do processo em que às vezes ela tentou me colocar. Mas eu me coloco numa posição de negatividade e fico paralisado, como aquele do Evangelho, paralisado diante do problema que eu sofro. Se eu estou vivendo uma situação financeira limitada, eu acho que o mundo está acabando para mim. Eu paro de pensar em como encontrar a solução e eu começo a achar que eu não tenho mais saída, esquecendo que é de Deus que vem o recurso adequado. Se nós nos lembrarmos de Kardec, nesse exemplo que eu estou dando, houve um momento em sua vida que ele estava numa dificuldade financeira muito grande. Ele, por causa da doutrina que ele vinha organizando, ele conquistou algumas aversões, e essas pessoas foram fechando as portas do trabalho para ele. Ele estava sem condições financeiras. E aí, num determinado dia, se fosse a Joselma, iria fazer a pergunta assim, sabe? Pá! Escuta, eu estou sem dinheiro, como é que vai ser? Vocês vão me ajudar? Mas Kardec, aquele
espírito de escol, aquela estrela encarnada, né? Aquela estrela ocupando como veículo um corpo de carne. Kardec, com toda a singeleza, com toda a educação, pergunta aos espíritos, de forma especial ao Espírito Verdade: Espírito Verdade, você vem dizendo que vocês vão me ajudar em tudo o que eu precisar para que o trabalho se concretize. Várias vezes você tem dito que as dificuldades vão ser sanadas. E eu então me permito lhe perguntar: essa promessa que você vem fazendo, no sentido, essa garantia que você vem me dando, de que olha bem, eu já tinha falado há muito tempo, e ele, né? Essa garantia que você vem me dando, de que vão me assistir, se refere também às condições materiais? Em resumo, ele queria dizer: escuta, vocês estão vendo que eu estou sem dinheiro, que eu estou sem trabalho, vocês vão me ajudar? Mas ele, Kardec, na sua nobreza espiritual, fez a pergunta com muita elegância, e os espíritos responderam para ele com poucas palavras, profundas: não te ajudar seria não te amar. Todas as vezes que eu leio essa pergunta, eu me emociono. Não te ajudar seria não te amar. Portanto, não há motivo para nós nos encontrarmos num processo de deprê, porque estamos com limitações financeiras, porque os espíritos nos amam e eles nos encaminham as soluções. Eles, quando menos assustamos, colocam em nosso caminho criaturas que vão certamente ser instrumento para a solução de nossos problemas. E aí a deprê encontra uma série de desculpas. É alguém que se foi e me deixou de uma hora para outra, né? É um emprego que eu perdi. E quando eu digo isso, eu estou falando com todo respeito em relação ao processo depressivo, porque nós sabemos que existem várias origens e todos os processos obsessivos. Se